queridos casais. Eu sou Alex. Saúde, paz e bem a todos vocês. Olá, eu sou a Gleice e hoje trazemos para vocês mais um casal para compartilhar conosco o seu testemunho. Ouçamos o que eles têm a nos dizer. Um grande abraço a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Edinaldo. Eu me chamo Luci. Temos 10 anos de casado. E 2 filhos. O José Felipe. E a Maria Paula. Maria Paula com 5 anos, José Felipe com 9 meses. Estamos aqui reunidos na Trindade do Espírito Santo, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis. e acendei em cada um deles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, teu Santo Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face dessa terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, Fazei, Senhor, que apreciemos corretamente todas as coisas. segundo o mesmo E Espírito, gozemos sempre de sua consolação. por Amém. Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura da carta de São Paulo a Éfeso, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, nós escolhemos esse versículo porque nós achamos que ele casa muito bem com a temática que nos foi solicitada, né? Que é falar um pouco sobre a importância de Deus na nossa relação matrimonial. E aí a gente tem como exemplo esse amor, né? Esse versículo Essa união, né? Esse versículo traz muito bem esse amor, esse exemplo de amor que nós, não só as mulheres, né, os maridos e as mulheres, devem ter pelo seu cônjuge. Um amor de entrega, um amor de doação, um amor de zelo, de respeito, né? Todo o amor que Deus demonstrou pela sua igreja, né? Deus doou a sua vida por nós, por essa missão, que a gente sabe que não é uma missão fácil, porque Deus também passou por muitos momentos difíceis, passou por humilhações, desrespeito, por sofrimento, por dor, por traição, por perseguição. Tudo isso por amor à igreja, né? Por Tudo obediência, por comprometimento com a igreja, né? E na nossa união matrimonial, a gente também passa por esses momentos difíceis, né? Mas a gente precisa superar tudo isso, a gente precisa conduzir essa missão da melhor forma possível, né? Buscando sempre Deus na nossa relação, para que a gente possa superar e cumprir nossa missão. E especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento bastante difícil, que pode propiciar momentos realmente de atrito, de crise. E é preciso a gente perseverar, a gente estar contrito com Deus, para que a gente possa superar tudo isso, sempre em oração, né? Sempre tentando compreender um ao outro, carregar nossas cruzes, porque Deus carregou sua cruz durante essa missão e nós também precisamos carregar nossas cruzes. Nós precisamos morrer assim como Jesus morreu, nós precisamos morrer para as coisas do mundo que muitas vezes atrapalham nossa vida conjugal. E assim, algumas coisas que a gente queria também compartilhar eram algumas situações que a gente precisa, que a gente acha que a gente precisa melhorar como casal, que a gente tem pensado, tem refletido, que queria compartilhar com vocês, é que a gente precisa compreender que nós somos uma só carne, marido e mulher, mas nós somos pessoas diferentes, né? Fisiologicamente falando, nós somos hormonalmente diferentes, nós somos fisicamente diferentes, psicologicamente diferentes. A mulher passa por ciclo menstrual, tem hormônios diferentes e psicologicamente nós somos mais sensíveis, mais muitas vezes inseguras, mais preocupadas com a casa, com os filhos, com tudo, né? Nós somos mais comunicativas, falamos muito, né? E a gente precisa
muitas vezes discutir a relação e o homem nem sempre está disposto a falar, conversar como a gente conversa, a gente quer sempre falar, falamos demais. Então, assim, nós somos diferentes. O homem não é tão preocupado como nós, ele não é tão sensível, não é tão comunicativo. Então, assim, aí pode provocar um certo atrito, né? Então, a gente precisa compreender, precisa orar sempre, precisa pedir sempre a luz do Espírito Santo para que a gente possa lidar com essas diferenças, porque não é fácil lidar com essas diferenças. Nós sabemos, nós somos uma só carne, repito, mas somos corpos diferentes e essa união precisa muito da presença de Deus. E assim, não adianta a gente romantizar que assim, tudo que eu vou pensar, a gente vai comungar nos pensamentos, comungar nas atitudes, porque isso é romantizar realmente. A gente precisa enfrentar, dialogar, sempre em oração, sempre pedindo a bênção de Deus, para que a gente possa ser mais maleável, a gente compreender como é o outro, para que o outro compreenda a gente da forma que a gente é, e a gente consiga lidar com essas dificuldades que existem, né? Então não adianta a gente querer que ele seja igual a gente, né? Que o marido seja igual a gente. Muitas vezes aqui a gente às vezes entra em atrito, por causa da Maria Paula, por exemplo, né? Por causa dos filhos, a gente às vezes quer, nós mulheres somos muito perfeccionistas, queremos fazer tudo perfeito, né? Então às vezes a gente acha que o marido não faz, né? Quem é mãe sabe disso, que o marido às vezes não, poxa, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Devia, o que a gente acha que ele devia fazer, né? Mas ele não faz, porque ele tem um outro pensamento, uma forma de pensar diferente. Então, às vezes, a gente entra em atrito por causa disso. E a gente precisa, nós mulheres, internalizarmos muito isso, que eles são diferentes. A gente tem qualidades, por exemplo, eu como sou da área da saúde, eu tenho muitas preocupações em relação a isso. E como o Edinaldo não tem esse conhecimento, acaba caindo sobre mim realmente... acaba caindo sobre mim essa responsabilidade. Aí eu, poxa, você não faz isso, você devia fazer aquilo, se preocupar com a alimentação, se preocupar com o estímulo da Maria Paula e dos filhos, né? Mas ele não tem esse conhecimento, não é da experiência profissional dele. Então como é que eu vou exigir uma coisa que ele não tem uma experiência profissional nisso? Então isso vai realmente ser da minha responsabilidade. E às vezes eu fico sobrecarregada. Então isso gera atrito. Então a gente precisa compreender as mulheres e os homens, né? Que nós também temos nossas sensibilidades, então eles precisam entender isso também, né? Nos momentos que a gente está mais sensível, eles precisam compreender, né? Essas situações. E aí, sempre dialogar, né? Sempre estar conversando, sempre estar entendendo, ouvir com empatia. Isso também tem muito a ver com o autocontrole, nosso autocontrole, que às vezes a gente tem muito... Eu percebo que nós, né, casais, às vezes a gente tem o homem e a mulher, tem impulsos, né? E às vezes no momento da raiva, no momento da discussão, um tem que calar, o outro, enquanto o outro tá muito estressado, porque realmente tem dias que a mulher que é a calminha, ela tá estressada. Então o homem precisa calar, precisa saber calar. Não adianta a gente medir forças, apesar de que às vezes acontece, né? Essa semana mesmo, a gente teve um desentendimento, e aí ele bateu a porta, eu bati a porta mais forte, depois vamos medir as forças, né? Só que isso não leva a gente a nada. Cobrar uma coisa incobrável. Cobrar uma coisa que ele acha que enfim, a gente tem que perceber realmente. Foi até uma situação que ele acha que ele estava fazendo uma outra coisa, eu chamei ele, porque eu estava com o José Felipe, cheguei da consulta, e ele achava que ela devia chamar e eu vem me ajudar que eu tô aqui, tem que fechar a janela, ligar o ventilador, ajeitar a rede, baixar a rede do menino, fazer isso. E ele tava mexendo aqui na câmera. E eu, você tem que estar, vamos. Aí ele, eu tô ocupado, eu digo, sim, mas vem agora. Então, assim, às vezes a gente quer muito no tempo da gente. Então, é preciso a gente compreender, ver qual é a situação que o outro está naquele momento, né? Às vezes também não tá bem, chegou de alguma situação. É preciso muito diálogo para poder não se estressar. E aí, a gente precisa ter esse autocontrole, porque há momentos que a gente está muito irritado. Então, eu sempre converso com o Edinaldo, vamos ter autocontrole, né? Vamos ponderar nossa fala, vamos saber ouvir, vamos saber falar, porque a fala, muitas vezes, a palavra dita é um ditado que a gente, né, a gente ouve muito, que a gente precisa saber. Uma palavra dita é uma palavra que não volta mais.
Então, outro ponto que é o fundamental, que é esse amadurecimento espiritual, na verdade, não é? É importante a gente ter. Com relação a esse ponto do fortalecimento espiritual, um ponto importante na nossa vida foi a concepção do José Felipe, né? Que foi difícil, foi um momento difícil, que teve que ter unidade, união do casal, porque a Lucy principalmente precisou demais, estava com uma crise de ansiedade grande, e assim, a gente teve que ter essa união, essa unidade em prol do Zé Felipe, né? De ter uma criança que nascesse tranquila, num ambiente favorável. E para isso a gente teve que pedir para Deus, né? Pedir para Deus, para quem a gente pede a Deus, né? Pedir o fortalecimento dele, a compaixão para conosco e na graça do Senhor, no momento certo, as coisas, o mar se acalmou e vem dando certo. Graças a Deus tudo está correndo tranquilo, como eu disse no início. O Zé Felipe já está com 9 meses e está bem, graças a nosso bom Deus. Então, a gente queria finalizar esse momento fazendo uma oração. A gente vai disponibilizar também uma outra oração para vocês em PDF, resgatando um pouco do encontro de casais, que a gente acha, o encontro é tão importante nas nossas vidas, que a gente queria resgatar aquela conversa a 3, que acho que todos vocês lembram, né? Que é extremamente importante, a gente vai deixar o PDF. E a gente queria fazer nesse momento também uma oração que vai disponibilizar para vocês. Oração para abençoar e fortalecer a união do casal. Senhor, fazei com que compartilhemos a vida como verdadeiro casal, esposo e esposa, que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós, no corpo e no espírito, que nos aceitemos e nos amemos como somos, com as riquezas e limitações que temos. Senhor, que cresçamos juntos, sendo o caminho um para o outro, saibamos carregar o fardo um do outro, encorajando-nos a crescer sempre no mútuo amor, sejamos tudo um para o outro, nossos melhores pensamentos, nossas melhores ações, nosso melhor tempo e nossas melhores atenções. Encontremos um no outro a melhor companhia. Senhor, que o amor que vivemos seja a grande experiência do vosso amor. Cresça, Senhor, em nós a mútua admiração e atração, a ponto de nos tornarmos um só, no pensar, no agir e no conviver. Para que isto aconteça, estejais vós entre nós. Seremos então eternos enamorados. Amém. Obrigado. Ótima semana. Fiquem com Deus.